Olá, turma, aqui é o professor Alexander, dando sequência à nossa unidade 6, né, sobre correntes e tensões alternadas. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular dois parâmetros, que é o valor médio e o valor eficaz, tá? Então são dois parâmetros aí que a gente vai introduzir a esse nosso estudo de correntes e tensões alternadas, que são parâmetros importantes, né? Porque no fundo o valor médio ele é a componente de corrente, né, ou tensão contínua da nossa forma de onda senoidal, né, da nossa corrente alternada. E o valor eficaz, ele é o valor da corrente ou da tensão, né, que a gente usa para calcular a potência. Porque para calcular a potência lá em corrente contínua, era fácil, né, porque a tensão e a corrente eram constantes, né, então era só multiplicar uma pela outra. Agora, no caso da corrente de tensão alternada, isso não é tão fácil, porque tanto a tensão quanto a corrente elas ficam variando no tempo. E aí, como é que eu faço agora para calcular a potência, né? Então a gente vai ver que vai existir um tal valor eficaz dessa tensão e dessa corrente que vai permitir que a gente consiga calcular a potência para quando a gente tiver corrente ou tensão alternada. Então vamos lá, vamos começar falando do valor médio, né? Então o valor médio da corrente ou o valor médio da tensão vai ser indicado em um medidor de corrente contínua. Então se você tiver, por exemplo, uma corrente alternada, né? Por exemplo, essa corrente aqui, ó. Isso aqui é uma corrente alternada, que ela está variando lá de 0 a 4, né? 0 a 4, 0 a 4. O valor médio, a gente consegue observar que o valor médio dela é 2, né? Se a gente for medir a gente for medir a tensão, vamos dizer que isso aqui seja a tensão, né? Tensão elétrica. Se a gente for medir essa tensão elétrica com o medidor de corrente contínua, esse medidor vai encontrar pra gente esse valor 2 aqui, ó. Por quê? Porque na verdade, esse gráfico daqui, ó, é esse gráfico daqui, ó, que seria uma tensão constante de 2 volts, né? Mais esse gráfico daqui, ó, que seria uma tensão alternada que vai aqui, né, de 2 para 4, essa diferença é 2, né? Essa amplitude é 2, né? Então que vai de 2 a menos 2. Então, na verdade, esse gráfico que está desenhado aqui, observa que ele é igual a esse gráfico mais esse, né? Há um 2 de corrente contínua, né, ou tensão contínua, mais uma corrente alternada que vai de mais 2 a menos 2 volts, ou mais 2 ou menos 2 amperes, tá? Tanto faz. Vamos supor que isso aqui seja corrente. Então a gente teria aqui uma corrente contínua de 2 amperes e uma corrente alternada de mais 2 a menos 2 amperes. Então somando esses dois dá justamente esse gráfico. Então significa que nesse gráfico daqui a gente tem uma corrente contínua de 2 amperes, que é essa componente constante, né? Que é esse valor médio, né? Que vale 2. E uma corrente alternada de mais ou menos 2, né? Ampere. Porque se a gente for ver aqui a amplitude, qual é a amplitude? 4 menos 2, que dá 2, né? Aqui, 2 menos 0, que dá 2. Né? Então essa aqui é a amplitude dela. Então vamos lá, isso significa que a forma de onda periódica, por exemplo, uma forma de onda senoidal, ela pode possuir uma parte alternada, como a gente viu aqui, né? Uma parte alternada, e uma parte contínua, né? Como a gente está vendo aqui. Basta que ela tenha, se ela tiver um valor médio diferente de zero, então ela vai ter uma parte contínua. Ela só vai ser puramente alternada, ela só vai ser uma corrente alternada pura, se o valor médio for zero, né? Se ela for como está nesse desenho daqui, né? Se ela tiver uma amplitude que varia de mais V até menos V, né? Ou de mais A até menos A, né? E aí, dessa forma, o valor médio é zero. Observe que essa forma de onda senoidal varia de 0 a 4, né? Essa é do desenho que nós temos aqui. Varia de 0 a 4. Como é que a gente faz para encontrar o valor médio? É só pegar o pico positivo, né? O pico maior, né? Soma com o pico menor e divide por 2. É valor médio, né? Isso aqui é valor médio. É só pegar o maior valor mais o menor valor e divide por 2. Então aqui nesse caso seria a gente fazer 4. Né? Nesse caso seria 4 mais 0 dividido por 2.
Se fizer 4 mais 0 dividido por 2, vai dar o valor médio, que é 2, né? Então, ó, 4 mais 0, né? 0 mais 4, vai dar 4 sobre 2, que dá 2. Tá? Note que essa forma de onda é equivalente a uma senoide deslocada de 2 para cima, né? Ela foi deslocada de 2 para cima. Ou seja, se a gente for escrever a equação dessa senoide daqui, ela é a equação dessa constante, que é 2, né? Tá aqui, ó, que é 2. Então, essa função daqui é o y igual a 2. E que função é essa daqui? É o y igual a amplitude a 2, né? Então, 2 seno de alfa. Ou 2 seno de ômega t, né? Então, se eu somar uma na outra, né? Então, essa daqui, ela é 2 mais 2 seno de alfa. Tá aqui, ó. 2 mais 2 seno de alfa. Onde esse 2 é a parte CC e o 2 seno de alfa é a parte CA. Tá? Então, essa forma de onda possui uma componente CA, que é a senoide de amplitude 2, varia de mais 2 a menos 2, e uma componente corrente contínua de valor 2. Tá? Mas como que eu faço para calcular o valor médio de uma forma de onda geral, né? A gente viu como calcular o valor médio, nesse exemplo daqui, de uma senoide. Então a gente viu que se a gente tem uma senoide, é só fazer o maior valor mais o menor valor dividido por 2. Então é só fazer isso, né? Mas e se a gente tiver uma forma de onda qualquer, como é que a gente faz para encontrar o valor médio? Para encontrar o valor médio, é só fazer a soma das áreas dividido pelo período, né? Tá, vamos tentar entender o que a gente está fazendo aqui, né? Vou tentar fazer uma demonstração disso. Mas imagina, por exemplo, que a gente tivesse uma tensão, por exemplo, né? A tensão elétrica, ela fosse, durante um tempo, ela fosse igual a, sei lá, a 5 volts durante 2 segundos. E depois, durante 2 segundos, ela fosse igual a 3 volts. Vai. Durante 2 segundos de novo. Tá? Então aqui também é 2 segundos. E aí repete, tá? Isso aqui depois repete, né? Vai lá, 5 volts, 3 volts, 5 volts, 3 volts, tá? Qual é o valor médio nesse caso? Bem, como os tempos são iguais, a gente sabe que o valor médio vai ser 4 volts, né? A gente sabe disso, por isso que eu botei um exemplo bem simples para a gente observar, a gente já saber o resultado só olhando. O valor médio é 4 volts. Mas se esses tempos fossem diferentes, não seria, né? Se, por exemplo, aqui fosse 3 segundos e aqui fosse 1 segundo, esse valor médio ficaria muito mais próximo do 5 do que do 3, né? Porque ele está mais tempo sendo 5 volts do que 3 volts, né? Então, como que eu faço o valor médio nesse caso? Bem, seria eu fazer como se fosse uma frequência relativa, né? Um valor médio lá de estatística. Nesse caso daqui agora, ó, que eu tô 3 segundos como 5 e 1 segundo como 3, eu faria assim, ó. Faria 5 vezes 3 mais 3 vezes 1 dividido pelo intervalo todo, que é 4, né? Isso daqui, ó, se a gente fosse pensar lá em valor médio, é como se eu tivesse o valor 5 acontecendo 3 vezes, o valor 3 acontecendo uma vez, e a frequência total é 3 mais 1, que é 4, né? Então é como se eu estivesse fazendo 5 vezes a frequência relativa do 5, né? Mais 3 vezes a frequência do 3, né? Dividido pela frequência total. Isso daqui, se eu fizer essa conta, eu vou chegar no valor da tensão média, né? Só que não importa o resultado. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. O que é esse 5 vezes 3 aqui? Esse 5 vezes 3, ó, se a gente olhar para essa figura daqui, ó, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, ó. Se eu olhar para essa figura daqui, ó, isso daqui que eu estou formando é o quê? É um retângulo, não é? Onde a altura do retângulo é 5 e a base do retângulo é 3. Então esse 5 vezes 3 nada mais é do que essa área daqui, né? E o que é o 3 vezes 1? O que é o 3 vezes 1? Ó,
3 vezes 1, ó, essa altura aqui é 3. Essa base aqui é 1, né? Nada mais é do que essa área. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma das áreas dividido por 4. O que é o 4? É o período, né? 3 mais 1, que é 4. Então, eu estou fazendo o quê? A soma das áreas dividido pelo período. Então, se eu fizer a soma das áreas dividido pelo período, eu tenho o valor médio. Beleza? Então, eu fiz isso daqui só para mostrar para vocês aonde que a gente está chegando. Então, para calcular o valor médio, é só fazer a soma das áreas dividido pelo período. Aí não vai ter erro. Se fizer dessa forma, a gente acerta todas, tá? Então vamos lá, vamos fazer o valor médio dessa onda quadrada aqui. Então primeiro observa que a nossa onda, né? Ela tem um pico de 10 volts. Depois ela tem lá um pico de menos 10 volts. E aí depois volta a ter o pico de 10 volts. Então nosso período, ó, nosso ciclo vem daqui até aqui, né? Depois ele repete de novo, vai repetindo, né? Vai repetir de novo e tal. Então nosso ciclo ele vem desse ponto até esse ponto. Quer dizer que o nosso período, ó, tem o quê? De 0 a 2, tem 2, está em milissegundo. Então nosso período é igual a 2 milissegundos, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular a soma das áreas. Quais são as áreas que eu tenho? Ó? Deixa eu desenhar aqui de outra cor. Eu tenho essa área daqui e eu tenho essa área daqui, tá? Então eu tenho que calcular essa área. Dentro desse período eu tenho essa área e eu tenho essa área. Tá, como é que eu calculo essa área 1 aqui? Essa área 1. Ela é igual à altura, que é 10, vezes a base, que é 1, só que cuidado que é 1 milissegundo, né? Então 1 milissegundo. E a área 2? A área 2, ó, a altura, cuidado, ó, tem o sinal de menos. A altura é menos 10. E a base, de 1 até 2, também é 1 milissegundo. Tá? Aí vamos vir para cá, que eu já fiz essas contas. Ó. A base é 1 milissegundo. A altura é 10. Então isso daqui vai dar 10 milivolts, né? Então fazendo 10 vezes 1 mili, vai dar 10 vezes 1 é 10. 10 milivolts. E a outra área, né? A área 2, como... tem que tomar cuidado que a amplitude é menos 10, então vai ficar menos 10 milivolts. Então a gente tem que o período é 2 milissegundos, temos que a área 1 é 10 milivolts e a área 2 é menos 10 milivolts. Para calcular o valor médio, o que a gente tem que fazer? Somar as áreas e dividir pelo período. Então a gente vai fazer o 10 mais menos 10. Então 10 menos 10, né? 10 mili menos 10 mili. Dividido pelo período, que é 2 mili. Olha o que aconteceu, né, nesse caso. 10 menos 10 dá 0, né? 0 dividido por 2 dá 0. Então, nesse caso, o valor médio deu 0. Ora, olhando aqui para o gráfico, era fácil perceber que o valor aqui daria 0, né? Nesse exemplo, a gente não precisaria ter usado a fórmula. Mas eu usei a fórmula aqui para a gente poder treinar. E também para a gente poder observar como ela funciona, né? E comparar com o que a gente espera que aconteça. Aqui a gente tem que durante 1 segundo ela é mais 10 volts e durante 1 segundo ela é menos 10. Durante 1 segundo é mais 10, durante 1 segundo é menos 10. E vai repetindo. O que vai acontecer com o valor médio? Como durante o intervalo de tempo ela é 10 e durante o mesmo intervalo de tempo ela é menos 10, o que vai acontecer é que o valor médio vai ser 0. Então, para essa onda quadrada, né, para essa tensão alternada de forma quadrada, né, a gente tem que, para esse exemplo, o valor médio é 0. Né? A gente pode observar que o valor médio está aqui. Né? Ele é 0. E também pela fórmula a gente chegou à mesma conclusão. Então o valor médio dessa forma de onda é de 0 volts, como pode ser observado na figura. Né? Agora observe esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, ó, eu já sei que o valor médio vai estar aqui. Né? Não é isso? O valor médio está aqui. Como o tempo em que ele fica no 14 volts é igual ao tempo que ele fica no menos 6 volts, né? Ele fica durante 1 segundo 14 volts e durante 1 segundo menos 6. Nesse caso, a gente pode fazer igual aquela fórmula que a gente usou lá para senoide, né? Que é só pegar o valor maior mais o valor menor e dividir por 2, né?
Dividir por 2 não porque o período é 2, tá? Dividir por 2 porque a gente está encontrando o valor médio. Beleza? Se aqui tivesse, por exemplo, 3 valores, a gente somaria os 3 e dividiria por 3, tá? Desde que esses 3 valores aconteçam durante o mesmo intervalo de tempo, tá? Porque se eles não acontecerem no mesmo intervalo de tempo, aí a gente usa essa abordagem da área, que a gente já sabe que não é bem a área que a gente está fazendo. Na verdade, a gente está fazendo a frequência de cada um. Né? O quanto tempo que dura o 14, o quanto tempo que dura o menos 6, e se tivesse um outro valor, o quanto tempo que dura esse outro valor, tá? E aí depois dividir isso pela frequência total. Mas como aqui no caso só são 2 valores e os dois acontecem no mesmo intervalo, eu poderia aqui fazer rapidamente, ó, 14 mais menos 6, né? 14 menos 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 8 dividido por 2, que dá 4 volts. Né? Então aqui é 4 volts, esse valor médio. Ou então, né, usando a fórmula, a gente teria que a área 1, ó, que é essa área daqui, é 14 vezes 1, que dá 14. A gente tem que a área 2, que é essa área daqui. Aqui é 1 também, né? Então, menos 6 vezes 1, que dá menos 6. E aí a gente soma, né? Soma as áreas, 14 menos 6, divide pelo período. O período, ó, ela repete daqui até aqui, aí ela volta a repetir, né? Então o período vai de 0 a 2, que é 2. E aí deu de novo 8 dividido por 2, que vai dar 4 volts, né? Mesma coisa. Tá? Então, de um jeito ou de outro, a gente chega no mesmo resultado, na mesma conclusão. Pensando como média, ou pensando como área, né, que é a fórmula que a gente mostrou, a gente chega na mesma conclusão porque a gente está fazendo a mesma coisa. Tá? Bem, aí fazendo a conta, né, que vai dar... aqui é milli, né? Aqui a gente esqueceu de considerar que é milli, né? Então, na verdade, aqui é 14 vezes 1 milissegundo, que vai dar 14 milli, né? E aqui é menos 6 vezes 1 milissegundo, que vai dar menos 6 milissegundos. Menos 6 milivolts, né? Então aqui a gente só esqueceu de botar o milli. É importante colocar para depois não errar lá na resposta. Aí aqui vai ficar 14 milli, menos 6 milli, e aqui o tempo é 2 milli. Aí vai cortar o milli com milli, né? Aí vai dar 4 volts. A resposta vai dar a mesma, só que é importante a gente se atentar a esses prefixos. Então vamos voltar para cá. Então a primeira área foi 14 milivolts, a outra área foi menos 6 milivolts, e aí fazendo na fórmula, a soma das áreas dividido pelo período, 14 menos 6 dividido por 2, vai dar 4 volts, como a gente já tinha falado. Tá? Aí aqui tem o desenho, né, só para mostrar para a gente que o valor médio é 4 volts, né, a gente está observando aqui na figura. E esse 4 volts, da mesma forma que a gente se atentou lá quando a gente falou da função senoidal, esse 4 volts nada mais é o quê? Do que uma componente constante de 4 volts, né? Mais uma componente alternada, né, na forma de onda quadrada, que vai de... aqui 14 menos 4 dá 10, né? É a primeira forma. E aqui 4, menos 6 menos 4 dá menos 10. Então aqui no fundo... esse 10, de 10 a menos 10 volts é aquele primeiro gráfico do primeiro exemplo, né? Esse daqui, né? Então é como se a gente tivesse essa forma de onda somada com uma componente de corrente de tensão contínua, né? Uma componente CC de 4 volts, né? Então essa aqui é a nossa componente de corrente contínua, ou de tensão contínua, né? Somando as duas vai dar justamente esse gráfico daqui, né? Desse exemplo. Então, isso aqui que nós temos, somando as duas, vai dar esse daqui. Então, esse resultado é equivalente à forma de onda quadrada do primeiro exemplo, que é a componente CA dele, né? Somada com o valor médio, né? Que é a componente CC de 4 volts. Então, de novo, né? Reforçando. O valor médio nada mais é do que a componente de corrente contínua de uma forma de onda alternada, né? Como é que a gente calcula o valor médio agora de um semiciclo positivo ou negativo de uma senoide, né? Como é que a gente faria para calcular o valor médio disso aqui? Ou seja, né, a gente quer saber como é que a gente calcula esse valor daqui. Bem, uma vez que a gente definiu que o valor médio é a área dividido pelo período,
Então a gente não vai nem tentar demonstrar qual é a fórmula. A gente vai só ter que lembrar o seguinte, que para calcular a área, a gente aprendeu lá em cálculo diferencial, integral, né? Que a área ela é a integral. Então a integral de uma função vai calcular essa área que tem embaixo dela. Ou seja, eu preciso calcular essa área. E eu sei que para eu calcular essa área, eu preciso usar a integral. Então, para calcular essa área, eu vou fazer a integral dessa função, que é a função, a amplitude aqui é AM, né? Então, se ela tem uma amplitude AM, aqui é em função de alfa, né? Então, essa minha função aqui seria, sei lá, o y igual a m vezes seno de alfa, tá? Vezes seno de alfa. Então, o que eu vou fazer é a integral de 0 até π, né, que é o alfa, né? Integral de 0 até π, de AM vezes seno de alfa de alfa, tá? Então, isso aqui é a integral que a gente vai resolver para calcular a área. Isso aqui é para calcular a área. Que é o que eu escrevi aqui, ó. A área é igual a integral de 0 a π de AM seno de alfa de alfa. Bem, esse AM é constante, então eu posso tirar da integral. Integral de seno é menos cosseno. Então, ó, AM vezes integral de seno é menos cosseno. E os limites de integração vai de 0 a π, tá? Então, isso daqui, ó, só fazendo esse mais com menos, para jogar esse menos aqui para fora, isso vai dar menos AM vezes cosseno de alfa de 0 a π. E aí é a integral definida, né? Tem que substituir por π no lugar do alfa, né? Menos substituir por 0. Quando substituir por π, aqui, ó, eu escrevi isso aqui, ó. Menos AM vezes cosseno de π, menos AM, esse menos aqui é da fórmula da integral definida. E esse menos que está aqui é esse menos aqui, né? Então, menos AM cosseno de π, menos AM cosseno de 0. Quem é cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. E quem é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então aqui ficou menos AM vezes menos 1, mais AM, porque menos com menos deu mais, né? Mais AM vezes 1. Né? Então menos AM vezes menos 1, mais AM vezes 1. Aí menos com menos dá mais de novo, então vai ficar AM vezes 1 dá AM, né? Então AM mais AM, que vai dar 2AM. Então com isso nós temos que a área é igual a 2AM, né? Então a área é igual a 2AM. 2 vezes AM. Beleza, e qual é o período, né? Porque a fórmula a gente tem que fazer a área dividido pelo período, né? O período vai de 0 a π, né? Então esse período daqui é π, tá? Então nosso período é π. Significa então que o valor médio vai ser 2 vezes AM dividido por π, né? Então isso aqui é o valor médio, né? Esse valor aqui é 2AM. Aqui é, deixa eu apagar aqui, ficou meio estranho. Aqui é 2AM. Esse valor daqui, ó, vai ser 2AM dividido por π. Ou então, né, se fizer 2 dividido por π, deixa eu fazer aqui, 2 dividido por π. Isso vai dar 2 dividido por π vai dar 0,6366, mais ou menos. 0,6366 AM, né? Então aqui eu também poderia fazer dessa maneira. Eu posso pegar 0,6366 AM. Ou seja, quer dizer que esse ponto daqui, ó, corresponde a 63,66% desse total aqui, né? Então, imaginando que aqui fosse o 100%, aqui seria 63,66%, né? Do AM, né? Do AM, que é a amplitude dessa senoide, tá? Então tá aqui, né? A gente viu que a área é 2AM, então o valor médio vai ser 2AM dividido por π. Aqui ele colocou 0,637, né? A gente botou 6366, né? A gente arredondou um pouquinho melhor do que ele, né? Aqui ele no lugar do 66 ele colocou 7, né? Arredondou mais do que a gente. E aí a gente tem que esse valor médio tá aqui, né? Então é aqui que tá o AM tá aqui, né? E aqui tá o 0,637 AM, né? Que é o nosso G. Beleza?
Aqui, se a gente tivesse uma senoide completa, é fácil ver na figura que o valor médio, nesse caso, vai ser zero, né? Mas se a gente quisesse calcular usando a fórmula, a gente teria essa área daqui, que a gente já viu que é 2AM, a gente teria essa outra área daqui, como ela é negativa, seria menos 2AM, né? Aí ficaria assim, ó, G é igual a 2AM, né? Mais menos, né? Que vai ficar menos 2AM, dividido pelo período, que é 2π, né? Mas aí não importa, porque aqui em cima 2AM menos 2AM dá zero, né? Então por isso que nesse caso daria zero. Então observe que dentro do ciclo total, né, de 2π, temos dois semiciclos, um positivo e um negativo. Aí a gente tem que a área 1 é 2AM, a área 2 é menos 2AM. E aí o valor médio seria 2AM menos 2AM, que dá zero. Tá? Então a partir desse resultado, e observando o gráfico, a gente pode concluir que o valor médio, qual é a conclusão? O valor médio de uma senoide pura, completa, né, de 2π, é sempre zero. Então o valor médio de uma senoide pura, o que é uma senoide pura? Que não tem, ela não está nem levantada e nem abaixada, né? Não tem aquela constante, né? Porque se tiver a constante, ela vai ser o próprio valor médio. Com o período completo, é que vai de 0 a 2π. Aí o valor vai ser zero. Se ela só for até π, a gente viu que ela vai ser 0,637 AM, né? Então isso aqui é o caso dela só ir até π. E se ela fosse menos do que isso? Aí a gente teria que fazer a integral. Se fosse até π sobre 2, a gente teria que vir aqui, fazer a integral de 0 a π sobre 2, chegaria no valor da área, e aí dividiria essa área por π sobre 2, que acharia também o valor médio, caso ela fosse até metade disso, né? Até π sobre 2. Tá? Então aí não tem jeito, teria que partir para a integral mesmo. Mas aqui no caso, como a gente vai lidar sempre com ou semiciclo ou ciclo completo, a gente já sabe que para ciclo completo é zero, e para semiciclo é essa fórmula daqui. Então a gente não precisa mais se preocupar em fazer integral, né? Bem, aqui a gente tem um exemplo, ó. Repara que nesse exemplo a gente tem uma função, né, uma forma de onda, que ela fica se repetindo assim, ó. Então ela é um semiciclo, zero. Depois ela de novo, né, vai repetir, semiciclo, zero. Semiciclo, zero, né, vai repetindo assim. Então dessa vez, ó, o nosso período, de novo, né, vai de 0 até 2π, né? Só que repara que a nossa área, ó, nesse pedaço daqui, a área vai ser 2 vezes AM, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó, só pra gente ver. Qual é a fórmula da área aqui, ó? A área do semiciclo é igual a 2 vezes AM. Então, para esse primeiro semiciclo aqui, né, para esse semiciclo, a área é 2 vezes AM. Então, a AM é 10, né? A gente está vendo aqui que o AM é 10. Então, essa área 1 vai ser 2 vezes 10, que vai ser 20 volts. Agora, aqui a área 2 é zero, né? Não tem nada aqui, né? Não tem função nenhuma. Então, a área dessa outra parte daqui é zero. Então, somando as áreas, vai ser 20 mais 0, que dá 20, né? Só que o período, nesse caso, é 2π. Então, aqui vai ficar 20 dividido por 2π. Então, aqui vai dar 20 mais 0, que é 20. 20 dividido por 2π, que é a mesma coisa que 10 dividido por π, né? Que vai dar 3,183 volts. Então, o valor médio para esse caso daqui vai ser mais ou menos aqui embaixo, ó. Porque metade é 5, né? A gente tem 3, alguma coisa. Então, vai estar um pouco abaixo do 5. Vai estar mais ou menos aqui. O valor médio. Beleza? Bem, falamos já de valor médio. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é falar sobre valor eficaz, tá? Então, vamos lá. Vamos caminhar no sentido de entender o que é valor eficaz. Então a gente vai entender primeiro qual é o problema e a gente vai ver onde o valor eficaz aparece, tá? Vamos lá. Então, primeira pergunta aqui, ó. Qual é a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada em relação à potência fornecida pela fonte, né? Porque qual é o grande problema? Na corrente contínua, a tensão e a corrente são contínuas. Multiplica uma pela outra, achamos a potência, né? Aqui o trabalho é o mesmo, é multiplicar uma pela outra. Só que dessa vez, a corrente e a tensão variam no tempo. Então, como é que vai ficar agora essa fórmula para calcular a potência? Tá? E aí,
tem aqui outra pergunta. Ó. Será que a corrente alternada pode fornecer potência a um circuito, mesmo que o seu valor médio seja zero? Então, será que... Imagina que a gente tem uma corrente alternada, ó, que ela seja assim, ó. Corrente alternada é assim. Tá? O valor médio dela é zero. Será que se o valor médio dela for zero, a potência também vai ser zero? Não vai ser. Pelo seguinte, vou te falar, pelo seguinte. Não existe potência negativa. A fonte sempre fornece potência. Então a potência sempre é positiva. O que significa? Significa que essa parte daqui da corrente, que é negativa, na verdade ela está fornecendo, ó, como se ela estivesse fornecendo uma corrente positiva. Porque para a gente não importa que a tensão ou corrente ela seja negativa. Ela sempre vai fornecer potência. Então, no fundo, é como se eu estivesse olhando para o módulo da corrente. Então, ó, esquece esse lado negativo daqui. Ó. É como se a nossa corrente estivesse fornecendo essa forma de onda aqui, ó, no cálculo da potência, né? Então, é como se a gente estivesse vendo essa corrente aqui. Então, no fundo, é como se a gente estivesse olhando para esse valor médio aqui, ó. Que, apesar do valor médio da corrente ser zero, né, nesse caso, esse valor médio do módulo dela, que é o que interessa para o cálculo de potência, não é. E por isso que, mesmo que o valor médio dela seja zero, ela vai estar fornecendo potência para o sistema, tá? Justamente por isso, entendeu? Porque a parte negativa faz com que o valor médio seja zero. Só que essa parte negativa não faz com que a potência seja negativa, entendeu? E aí por isso que, mesmo tendo uma média zero, ela vai ter uma potência positiva, tá? Então, vamos caminhando, né? Em primeiro lugar, é preciso observar que não existe potência negativa, portanto, mesmo que a potência tenha valor negativo, mesmo que a corrente tenha valor negativo, a potência vai ter valor positivo, tá? É possível observar que a potência é sempre positiva olhando de vários ângulos, tá? Então, ó, a gente tem várias fórmulas da potência. A primeira fórmula é que a potência é igual a tensão vezes corrente, né? Aí a gente vai ter alguma coisa assim, ó, por exemplo, a tensão é, sei lá, uma amplitude, vamos botar lá, 2 vezes seno de ômega t, tá? Vezes a corrente, vamos dizer que seja 4 vezes seno de ômega t, tá? Então vamos dizer que a gente está fazendo essa conta daqui. Então isso aqui seria alguma coisa do tipo, sei lá, 8 vezes seno ao quadrado, né, que é seno de ômega t vezes seno de ômega t, vai dar seno ao quadrado de ômega t, né? O 8 é positivo, né? E o seno ao quadrado, o que vai acontecer? Por causa desse seno ao quadrado aqui. O que vai acontecer? O seno pode ser negativo? Pode. Só que quando elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então todo número elevado ao quadrado sempre é positivo. Então não importa, né, à medida que o tempo passa, mesmo que a corrente ou a tensão sejam negativas, como vai ter esse seno ao quadrado, né, mesmo que o seno seja negativo, por causa desse termo ao quadrado, ele vai ficar positivo. E aí que a gente observa então o quê? Ora, se o 8 é positivo e o seno ao quadrado é positivo, então a potência sempre vai ser positiva, né? Multiplica um positivo por um positivo, vai dar positivo. Esse mesmo raciocínio vale se a gente olhar para aquela fórmula, potência é igual a V ao quadrado dividido por R. Quando fizer o V ao quadrado, o R é uma constante, né? Quando fizer o V ao quadrado, vai aparecer um seno ao quadrado também. E também olhando para essa fórmula daqui, que é a que eu coloquei como exemplo, ó, que tem a fórmula que diz que potência é igual a I ao quadrado vezes R. O R é uma constante, o I ao quadrado, né, quando você elevar o I ao quadrado, vai aparecer o seno ao quadrado também. Então aqui, ó, vamos olhar passo a passo dessa daqui. Então nós temos que o I é o IM vezes seno de ômega t, né? A amplitude da corrente vezes seno de ômega t, ao quadrado, né? Então ao quadrado está aparecendo aqui, vezes R. Quando eu fizer L ao quadrado, isso vai ficar o IM ao quadrado, né? Tem que fazer a distributiva, vezes o seno ao quadrado de ômega t, vezes R. O IM é sempre positivo, né? Mas mesmo que ele fosse negativo, quando elevar ao quadrado vai ficar positivo. Só que ele já é positivo mesmo.
Resistência, não existe resistência negativa. Então a resistência também é sempre positiva. E o seno pode ser negativo, mas por causa desse ao quadrado, ele também vai ficar sempre positivo. Portanto, positivo vezes positivo, né? Mais com mais, dá mais, né? Então a potência vai ser sempre positiva, como a gente já espera, né? Então note pela equação que o valor instantâneo da potência, o P corrente alternada, será sempre positivo, visto que os termos do lado direito serão sempre positivos. Todo número elevado ao quadrado é positivo e a resistência é positiva. Bem, vamos então agora substituir esse seno ao quadrado por alguma expressão, tá? Então, lembrando lá das identidades trigonométricas, a gente tem que, no lugar do seno ao quadrado, a gente poderia colocar o 1 sobre 2 vezes 1 menos cosseno de ômega t. Vem dessa expressão daqui, ó, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 2 vezes 1 menos cosseno de alfa. Então isso aqui é uma identidade trigonométrica que a gente está recuperando lá do ensino médio, né, quando a gente aprendeu funções trigonométricas, para poder usar para poder chegar numa fórmula, tá? E aí então, substituindo, né, esse 1 sobre 2 vezes 1 menos cosseno de ômega t, no lugar daqui, né, do seno ao quadrado de ômega t, a gente vai ficar com im ao quadrado, né? Aqui, ó, im ao quadrado vezes 1 sobre 2 vezes 1 menos cosseno de ômega t vezes r, né? Que aqui tem 1 vezes r. Então a gente só substituiu no lugar aqui dessa expressão por 1 sobre 2 vezes 1 menos cosseno de ômega t. Aí esse sobre 2 a gente pode jogar para cá, né? Tá dividindo, né? Aí vai ficar aparecendo dividindo aqui o im ao quadrado, tá? E a gente também pode fazer a distributiva. A gente também pode pegar esse r que está multiplicando, ó, e jogar ele para cá, tá? Então a gente vai ter essa expressão daqui. im ao quadrado vezes r dividido por 2. Agora eu vou fazer a distributiva. Faz o im ao quadrado vezes r dividido por 2 vezes 1. Bem, vai dar isso aqui, né? im ao quadrado vezes r dividido por 2. Agora faz o im ao quadrado vezes r dividido por 2 vezes menos cosseno de ômega t. Isso vai dar, mais com menos dá menos im ao quadrado r sobre 2 vezes cosseno de ômega t. Tá? Então o que a gente está observando? Ó? A gente fez o cálculo. Esse cálculo daqui é para saber qual é o valor da potência em função do tempo. Ou seja, da potência instantânea. Se a gente quiser saber quanto que é a potência fornecida por essa fonte de corrente alternada, a gente substitui no lugar do T, a gente substitui aqui nessa fórmula, que a gente vai saber exatamente qual é a potência fornecida por essa fonte, naquele instante de tempo. Então essa potência, ela varia com o tempo, essa potência instantânea. Ela vai variando no tempo, tá? Só que na prática, como essas variações elas são muito rápidas, para a gente não é interessante saber qual é o valor da potência instantânea. Para a gente vale muito mais a pena saber qual é o valor da potência média. Esse termo daqui, ó, que é esse termo do cosseno, isso daqui, ó, é como se fosse uma amplitude, né? Olhando para essa segunda expressão. É como se eu tivesse uma amplitude vezes... Que amplitude é essa? É o menos em m ao quadrado r sobre 2, tá? É uma amplitude vezes cosseno de ômega t. Com certeza, o formato desse segundo termo vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Ele vai começar... Não precisa ser o valor exato, né? Não precisa ser exatamente. Mas vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vai ser um cara mais ou menos assim. Tá? Se eu for calcular o valor médio dessa forma de onda aqui, se eu for calcular o valor médio dela, o valor médio está aqui, né? É 0, né? Ou seja, né, isso daqui, ó, esse segundo termo aqui, ele é uma senoide pura. É uma amplitude vezes um cosseno. Poderia ser uma amplitude vezes seno, não importa. Ele é uma senoide pura. E o valor médio de uma senoide pura, a gente já viu que é 0, né? Esse é o valor médio dela, é 0. Já esse primeiro termo, ele é uma componente de corrente contínua. Ele não varia no tempo, né? Tá vendo alguma coisa vezes t aqui? Aqui tem, ó, cosseno de ômega t. Aqui não depende do tempo.
Então, o que vai acontecer? Quando eu calcular o valor médio da potência, eu vou ter o im ao quadrado vezes r dividido por 2, e aqui vai ser zero, né? Então, o valor médio da potência é im ao quadrado vezes r dividido por 2. Então, ó, ao calcular a potência média, o segundo termo, que é o cosseno, vai ser igual a zero, pois o valor médio do cosseno, assim como o seno, é zero. Portanto, a potência média fornecida por uma fonte de corrente alternada vai ficar só o primeiro termo. Ó. Então, se a gente conhecer o valor da amplitude da corrente e o valor da resistência, que está conectada nesse circuito, né? Basta fazer im vezes im ao quadrado, né? A amplitude da corrente ao quadrado, vezes r dividido por 2. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter a potência média que é fornecida por uma fonte de corrente alternada. Tá? E aí, vamos só fazer uma comparação que é o seguinte. Ok, então, para eu calcular a potência média para uma fonte de corrente alternada, basta eu fazer o im ao quadrado vezes r dividido por 2. Mas e se eu fosse calcular a potência média de uma fonte de corrente contínua? A fórmula, né, parecida com essa é a I ao quadrado, né? É a I ao quadrado vezes R, né? Então aqui seria o ICC, né? Que é a corrente da fonte, né? Qual é o valor da corrente da fonte? Ao quadrado vezes R. Essa é uma fórmula para calcular a potência que a gente aprendeu lá atrás quando quando a gente calculava as potências nos circuitos de corrente contínua. Então essa daqui é a fórmula para corrente alternada, essa aqui é a fórmula para corrente contínua. Vamos responder essa pergunta daqui, ó. Qual seria o equivalente então dessa fonte de corrente alternada para uma fonte de corrente contínua? Ou seja, qual seria a corrente equivalente da fonte de corrente contínua para que ela fornecesse a mesma potência dessa fonte de corrente alternada? Vamos lá, só para entender. Ó. A gente tem aqui um circuito de corrente alternada que fornece aqui uma corrente alternada ICA, está conectado a uma resistência, né? A uma resistência R. A gente tem que essa ICA é um IM vezes seno de ômega t, né? Para eu calcular essa potência daqui, ó, ela é igual a IM ao quadrado, a gente acabou de escrever aqui, IM ao quadrado vezes R dividido por 2, tá? Imagina que eu tivesse uma fonte agora de corrente contínua. A gente tem ali uma fonte, essa fonte daqui, ó, ela tem uma tensão, né? E ela vai ter uma corrente ICC, que é uma corrente contínua, tá? E aqui tem a resistência, não pode esquecer da resistência. Nesse caso, a gente calcula a potência assim. A potência é igual ao ICC ao quadrado vezes R. Tá? E aí o que eu quero comparar é o seguinte. Qual é o valor do ICC que produz a mesma potência de corrente contínua do que seria produzido com uma corrente alternada? Né? Então essa que é a pergunta que a gente está fazendo. Qual é o valor de ICC que faz com que a gente consiga igualar as duas potências? Então, para fazer isso, ó, eu vou igualar, né, potência média, potência da corrente alternada é igual à potência da corrente contínua. No lugar de potência da corrente alternada, colocamos a fórmula dela, né, IM ao quadrado R sobre 2. No lugar da corrente contínua, coloco o ICC ao quadrado vezes R, né? Aí aqui a gente pode cortar R com R, né? Então vai ficar aqui... Aí aqui eu só troquei de lado, né? ICC ao quadrado, né? Estou olhando agora daqui para lá, né? ICC ao quadrado é igual a IM ao quadrado sobre 2. Vou passar agora esse ICC ao quadrado para o outro lado. Vai virar raiz, ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu só escrever aqui, ó. ICC é igual a raiz de IM ao quadrado dividido por 2. Tá? Ou seja, né, no fundo, o que a gente está fazendo aqui, ó, o ICC é a raiz do IM ao quadrado, né? Então é a raiz do IM ao quadrado sobre 2. Aí o que acontece aqui, né? Isso aqui vai ficar igual. ICC vai ser igual. O raiz com elevado ao quadrado corta, né? Então aqui vai ficar IM, né? Dividido por raiz de 2, né? Então você aplica raiz de m ao quadrado dividido por raiz de 2. Raiz de m ao quadrado é m e raiz de 2, né? É a raiz de 2. Essa fórmula daqui mostra pra gente o quê, ó?
a relação entre... Ó, se eu passar o raiz de 2 para o outro lado, eu tenho que IM é igual a ICC vezes raiz de 2, tá? Então, tanto faz. O que isso aqui está mostrando para a gente? Ó? Que se eu tiver, por exemplo, uma... Vamos dizer que a gente tem uma corrente alternada de amplitude de 10 amperes, tá? Então, vamos fazer o 10 dividido por raiz de 2. Essa corrente alternada de amplitude de 10 amperes, ela vai produzir a mesma potência de uma corrente contínua de valor 7,07 amperes. Então, isso que significa, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, IM igual a 10 amperes, eu acho o ICC igual a 7,07 amperes. Tá? Então, o que significa? Ó, IM igual a 10 amperes, eu acho o ICC igual a 7,07 amperes. O que significa? Que uma fonte de corrente alternada de amplitude 10 amperes produz a mesma potência de uma fonte contínua, né? De corrente contínua de 7,07 amperes. Então, é isso que significa essa fórmula, tá? Então, vamos seguindo. Aqui, então, a gente tem que o ICC é igual ao IM dividido por raiz de 2. Se a gente fizer 1 dividido por raiz de 2, dá 0,707. Então, tanto faz. A gente pode usar essa fórmula, como a gente pode usar, então, o ICC é igual a 0,707 IM. Esse 0,707 nada mais é do que 1 sobre raiz de 2. Então, se dividir por raiz de 2 ou multiplicar por 0,707, vai dar a mesma coisa, tá? Dá o mesmo resultado. Significa que uma fonte CA de amplitude M fornece a mesma potência de uma fonte CC de corrente ICC. Essa corrente ICC aqui, ela então vai ser chamada de corrente ou de valor equivalente para a corrente, né? Ele é chamado de valor equivalente ou valor eficaz. Então, ao invés de chamar de ICC, a gente vai chamar de I equivalente ou I eficaz, tá? Então, é mais comum a gente usar esse I EFF, né? Seria o valor eficaz da corrente. É lógico que, por analogia, se a gente fizer esses mesmos cálculos, só que olhando para a fórmula da tensão, a gente vai chegar na mesma conclusão, que o V eficaz... Aqui é V maiúsculo, né, que a gente está usando. Então, V eficaz, ele é igual ao EM, que é a amplitude da tensão, dividido por raiz de 2, que é a mesma coisa que 0,707 EM, tá? Eu não vou fazer de novo a demonstração, mas fazendo a demonstração, a gente chega à mesma fórmula, que demonstra pra gente qual é a relação entre a tensão equivalente de uma fonte contínua, né, de tensão contínua, com a amplitude de uma fonte de tensão alternada. Tá? Essa fórmula ela mostra pra gente isso. Isso aqui então é chamado de valor eficaz. Tá? É o valor eficaz da tensão e aqui a gente tem o valor eficaz da corrente. Esse valor eficaz, ele né, se a gente for olhar lá aqui na dedução, ele ó, olhando para esse pedaço aqui, ó, ele nada mais é do que o valor da raiz do quadrado, né? Do valor médio da potência, né? Então ele na verdade, o quê? A raiz do valor médio elevado ao quadrado. A raiz do valor médio elevado ao quadrado. Em inglês seria root mean square, RMS, né? Então esse termo daqui, em inglês, é chamado de IRMS. E aqui é chamado de VRMS. Então, se às vezes vocês virem, né, essa sigla RMS, é a mesma coisa que valor eficaz, que é a mesma coisa que valor equivalente. Então, quando vocês forem olhar para esse valor eficaz, entendam que o que é o valor eficaz? É o valor equivalente para a nossa corrente alternada, ou para a nossa tensão alternada, em termos de corrente contínua, para produção de potência. Então ele é o valor que a gente vai usar na hora que a gente for calcular a potência. Então quando a gente for calcular a potência, a gente vai ver isso, acho que não nessa aula, mas numa aula mais para frente, que para calcular a potência produzida lá pela fonte CA, a gente vai fazer o I eficaz, né, por exemplo, né, o I eficaz, vezes o V eficaz. Isso daqui é equivalente, ó,
a potência calculada lá na corrente contínua quando a gente fazia o I vezes o V, né? O I contínuo vezes o V contínuo, porque os valores eficazes são contínuos, né? Esse valor eficaz daqui, ele é sempre o mesmo, né? Porque ele depende do IM, né? E o IM, ele não varia, né? O que varia é a forma de onda, mas a amplitude não varia. Consequentemente, o valor eficaz também não varia. Então, com essa fórmula, usando os valores eficazes da corrente da tensão, a gente consegue calcular a potência fornecida por uma fonte CA. E para obter os valores eficazes, basta fazer, né, o IM dividido por raiz de 2 e o EM dividido por raiz de 2, né? Então, com isso, a gente consegue chegar nessas fórmulas. Mas isso a gente vai ver mais para frente, eu acho que não é nessa aula. Mas só para mostrar para vocês isso. O que é o valor eficaz? É o valor da tensão e da corrente que a gente usa para calcular a potência, tá? Potência média fornecida por uma fonte de corrente alternada. Aí aqui, para tensão, né, a gente poderia demonstrar isso de uma maneira bem rápida. Vamos pegar essa fórmula do IEF, né, do IEFF, essa fórmula daqui, né? I eficaz é igual a IM dividido por raiz de 2. Vamos multiplicar por R dos dois lados, ó. Então a gente multiplicou por R desse lado, multiplicou por R desse lado. O I eficaz vezes R, corrente vezes resistência, dá tensão, né? E o IM vezes R, corrente vezes resistência, vai dar o EM, né? Então, com isso, a gente consegue chegar naquela outra fórmula que a gente já tinha falado aqui no slide anterior, né? Só que aqui eu usei a letra V, né? Só que aqui a gente está usando normalmente a letra E para representar a tensão, né? Então, o E eficaz, né? Aqui, ao invés de chamar de V, vamos chamar de E. Beleza? Aí aqui a gente tem alguns exemplos para calcular o valor eficaz. Então, imagina que a gente tem uma forma de onda senoidal para corrente, que varia, ó, ela está em miliampere, varia de 12 miliampere a menos 12 miliampere. Isso aqui é o IM, né? Então, o IM é igual a 12 miliampere. E aí, para calcular o valor eficaz, pode usar essa fórmula daqui, né? IFF é igual seria 12 mA IM, né, dividido por raiz de 2, que é a mesma coisa que fazer 12 mA, né, vezes 0,707. De um jeito ou de outro, vai dar a mesma resposta. Aqui a gente fez vezes 0,707. Então, IEF é igual, IEFF é igual a 0,707 vezes IM, vai ser 0,707 vezes 12 mA, que vai dar 8,484 mA. Então aqui a gente tem o valor eficaz para a corrente dessa forma de onda daqui, e esse valor eficaz, como a gente já disse, ele serve para calcular a potência fornecida por ela. Aqui temos mais um exemplo, ó. Novamente, ó, o IM é igual a 12 mA, né? E aí, como o valor de M nas duas é o mesmo, né? A gente tem o mesmo valor de M. Aí, quando for fazer o cálculo, 0,707 vezes 12, que vai dar a mesma coisa. 8,484 mA. Tá, por que eu coloquei duas questões que chegou no mesmo resultado? É para vocês prestarem atenção no seguinte, ó. Olha para essa forma de onda daqui e olha para a forma de onda anterior. Vocês estão observando que essa primeira forma de onda tem um período maior? Ou seja, tem uma frequência menor. E essa daqui, ó, tem um período menor, ou seja, uma frequência maior. Então, repara que as duas têm frequências diferentes. Só que a amplitude delas é a mesma, né? Elas têm a mesma amplitude, só que têm frequências diferentes. O que aconteceu com o valor eficaz da corrente nas duas? Deu o mesmo valor, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Que o valor eficaz só depende da amplitude. Ou seja, ele não é influenciado pela frequência. Como o valor eficaz vai ser usado para calcular a potência, então a gente pode concluir que a frequência, a variação da frequência, não altera o valor da potência. Então, se as amplitudes são as mesmas, o valor da potência vai ser o mesmo, independente de qual seja a frequência. A potência não depende da frequência, tá? Então, nos exemplos 3 e 4, a forma de onda senoidal possui mesma amplitude, mas frequências diferentes. Observe que o valor eficaz encontrado foi o mesmo. Isso significa que a variação da frequência
não altera o valor eficaz. Portanto, a variação da frequência não altera a potência média fornecida por uma fonte de corrente alternada. E aí um exemplo, né? Imagina que a gente tem uma fonte de corrente alternada de 1 Hz, a forma de onda tem 1 Hz, e uma outra fonte de corrente alternada que é de 1 GHz, ou seja, ela tem uma frequência muitas vezes maior. Só que se elas tiverem as mesmas amplitudes, mesmo assim, elas vão fornecer a mesma potência média. Então, ainda que a frequência tenha valores absurdamente diferentes, se a amplitude for a mesma, então a potência não vai mudar. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Dessa vez calcular o valor eficaz para tensão, tá? Então a gente tem uma amplitude de 169,7 volts. E aí o que é o curioso, né? Qual é o valor eficaz dessa amplitude daqui? Então a tensão eficaz, né? A fórmula é a mesma, 0,707 vezes a amplitude da tensão. A amplitude da tensão é 169,7. Então 0,707 vezes 169,7, que é igual a 120 volts. Beleza? Então o legal desse problema é que a gente também pode calcular tensão eficaz, né, ou corrente eficaz. A fórmula é basicamente a mesma, só no lugar ali da amplitude da corrente a gente coloca a amplitude da tensão. Então uma tensão alternada de 169,7 volts de amplitude produz uma tensão efetiva, que vai ser usada para o cálculo da potência, de 120 volts. Tá? E aí, falando de 120 volts, isso começa a lembrar um pouquinho da nossa tomada, né? Da tomada que chega aqui na nossa... da tensão que chega na tomada na nossa residência. Então, normalmente, a gente vai olhar lá, o pessoal vai dizer que essa tensão é de 127 volts, né? Então, a nossa tomada tem lá uma tensão de 127 volts. Tá, que tensão é essa? É a amplitude da tensão? Não é a amplitude. Esse valor de 127 volts é o valor eficaz, valor equivalente, valor RMS, né? Que é tudo a mesma coisa. Então esse é o valor que a gente usa para cálculo da potência. Porque na tomada residencial, instalações elétricas de maneira geral, o que nos interessa é o valor da potência, né? Então toda vez que fala de tensão e de corrente, a gente está falando de valor eficaz. Porque é o que nos interessa para instalações elétricas é potência. Tá? Então esse valor de 127 volts que conhecemos das tomadas residenciais consiste no valor eficaz da tensão que é fornecida pelas empresas, né, pelas concessionárias, né, de energia elétrica, que distribuem a energia elétrica até chegar na nossa residência. A fonte CA, que chega à tomada residencial, né, ela é uma onda senoidal de frequência 60 Hz, e amplitude de 179,6. Então a tensão que chega aqui na nossa tomada é uma coisa assim, ó, 179,6 vezes seno de... Eu vou usar aquela fórmula 2π F vezes T, tá? No lugar, seria um ômega T, só que no lugar do ômega eu vou colocar 2πf. Então seria seno de 2π, no lugar do F é 60, né? Vezes T. Então, se vocês fizerem um gráfico, em qualquer programinha aí que faça gráfico, dessa função, vocês vão ver exatamente a forma de onda. Vocês vão ter exatamente o gráfico da forma de onda da tensão elétrica que chega na tomada. E se você for lá com o osciloscópio na tomada e medir a tensão elétrica, fizer a medida, vai chegar também exatamente nessa mesma forma de onda. Né, com amplitude 179,6 vezes seno, né, de 2π60t, onde 60 é a frequência. Né? É lógico, né, que na realidade a amplitude ela não fica perfeitamente constante. Né? No mundo real as coisas não são tão bonitinhas assim. Né? Ela pode variar um pouquinho, né, em função da temperatura, ruído, etc. Né? Então a gente tem aí fenômenos que podem alterar ligeiramente esse valor, que é o que a gente chama de ruído, né? Que é aquilo que altera, que desloca a nossa forma de onda do valor ótimo dela, né? Do valor ideal dela. Né? Então, existe o ruído. Aqui, de forma teórica, de forma ideal, a gente vai ter essa forma de onda aí. E aí, quando a gente faz como a amplitude é 179,6, aí multiplica isso pelo 0,707, né? Isso vai dar 127 volts.
Então 127 volts é o valor eficaz da tensão elétrica da tomada, tá? Aqui só uma curiosidade, a gente não vai entrar em instalações elétricas, mas como a gente está falando de tomada, no caso do 220 volts, ele é uma associação de duas fases, né, de 127 volts, quando a gente tem um sistema de distribuição trifásico. E aí, matematicamente, a conta que a gente faz é o raiz de 3 vezes 127, que dá o 220 volts, tá? Que é um outro padrão aí para o valor eficaz da tensão em tomadas residenciais. Então a gente tem a de 127 volts, mas a gente também consegue obter a de 220 volts. Ambas são valores eficazes, tá? Aqui é só uma curiosidade. Aqui também é uma curiosidade, mas o interesse daqui é justamente usar também a fórmula que a gente aprendeu, tá bom? Então com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!